onde é que as autarquias vão funcionar? Vão funcionar nas atuais instalações da administração municipal? Vamos ter alguma coabitação com a administração direta do Estado, essa que nós temos, com a administração indireta do Estado, que virá a seguir? Esses aspectos são muito importantes para serem refletidos, porque senão nós vamos ter aqui no dia seguinte o autarca sem instalações para poder funcionar. Do ponto de vista, já estou puxando o tempo, né? Em termos de desenvolvimento, por exemplo, uma das ideias que se passa é de que nós com as autarquias vamos ter desenvolvimento. Será que vamos ter mesmo desenvolvimento? Em que vai consistir esse desenvolvimento como tal, quando existem municípios muito atrasados, mesmo o próprio urbano que se fala, por exemplo, que vai ser uma autarquia, do ponto de vista de realização de políticas públicas, apresenta dificuldades, debilidades muito grandes. Então são situações que eu entendo, a par da questão de gradualismo, não gradualismo, as populações, a comunidade acadêmica não só, deveria se consciencializar, porque de uma ou outra forma eu entendo que existem posições que no fundo já estão tomadas e qualquer discussão à volta dessas posições estaríamos a perder muito tempo. Nós só temos um ano para nos prepararmos. E o que eu noto é que temos muitas forças políticas que não estão preparadas, nós não temos uma sociedade civil organizada, por exemplo. Existem líderes de opiniões que vão para o Facebook, lançam uma ideia e vai muita gente a colocar um like ou um gosto, depois passamos a ideia de que existe alguma sociedade civil. Doutor Luís, em tempo ainda temos para podermos brindar mais com a sua sapiência, mas vamos passar a palavra agora ao doutor Hermelino para poder fazermos um enquadramento em termos legais sobre esta temática das autarquias locais, também em seguida o próprio princípio do gradualismo. Qual é a visão que traz sobre este auditório? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Associação de Estudantes que brindou-nos com o convite para podermos debitar o nosso conhecimento relativamente à temática, que é atual, é atuante e poderíamos mesmo dizer que é uma temática que está na moda, autarquias locais. Em todos os ciclos de conversa não se fala nada mais, nada menos do que autarquias. Para uma primeira abordagem, provavelmente não tocaria já naquilo que é o cerne da nossa questão, não é verdade? Que a visão jurídica relativamente às autarquias, fundamentalmente do ponto de vista da divergência que vai existindo entre o partido que sustenta o governo e partidos da oposição e alguma parte da sociedade civil. Mas gostaria de dizer que, em meu entender, existe uma excessiva politização da problemática das autarquias. Se partirmos do princípio de que as autarquias, em termos muito simples, podem ser definidas como poder com o povo, é o povo quem vai decidir os seus destinos, o que não significa dizer que anteriormente assim não era feito de uma outra maneira. Agora é o próprio povo, é o próprio munícipe que vai decidir acerca do seu destino, uma vez que o autarca, ou seja, o presidente da Câmara, é alguém que estará muito mais próximo dos seus governados, e estes poderão de forma direta apresentar aquelas que são as suas preocupações relativamente a problemas sociais, a problemas que têm a ver com o desenvolvimento da própria autarquia. E dizia eu que, em meu entender, há uma excessiva politização, uma vez que o debate não está a ser feito com aqueles que realmente são os destinatários desta problemática das autarquias. O problema está a ser discutido muito numa vertente política e fruto de alguma herança trazida de anos de guerra, não é verdade? Pois, embora são situações que ninguém queria recordar nesta altura, há ataques pessoais, há ataques entre formações políticas, o que vai transformando esta discussão em uma discussão política, ao invés de nos focarmos naquilo que é efetivamente, ou que são efetivamente as autarquias locais. Para também, numa primeira análise, dizer que a problemática que nesta altura vai colocando divergências entre os atores políticos, em meu entender, é um falso problema.
porque, tal como disse o Dr. Luís Paulo Dama, é algo que está constitucionalmente consagrado, bastará somente que a sua implementação obedeça a critérios que têm a ver com as condições reais e efetivas de cada municipalidade, com as condições reais que vão efetivamente alavancar a existência ou não com sucesso de uma autarquia. E nós temos exemplos de outras realidades em que as autarquias foram implementadas já há algum tempo e que, nesta altura, nem todos os municípios já se transformaram em autarquias por causa destes condicionalismos. Isto por um lado. Por outro lado, temos também experiências de países que estão, de alguma forma, a dar um passo para trás, não é verdade? Porque chegou-se à conclusão que a implementação das autarquias em todos os municípios provavelmente não está a surtir os efeitos pelos quais as autarquias foram pensadas, porque não existem estas condições, independentemente do que a lei destes países diz, relativamente à tal solidariedade que deverá existir entre os municípios, no sentido de aquelas autarquias que tiverem menos capacidade para se poderem desenvolver, contarem com o auxílio das outras. Creio eu que para uma primeira abordagem, para o lançamento do debate, é aquilo que me aprazia dizer. Ok. Conforme nós apresentamos a mesa proposta, temos alguém que, na certeza de que o auditório vai acreditar naquilo que eu vou dizer, que é o Dr. João Dono, independentemente de estar entre nós, a sua explanação vai trazer em nós aquilo que nós em direito chamamos de experiência de direito comparável em relação à matéria que estamos a discutir. O Dr. João Dono é uma pessoa que, acreditamos nós, está a viver a nossa realidade da organização e realização das autarquias locais, mas consigo traz-nos talvez aquilo que é no sentido de mostrar a nós aquilo que é a realidade de um outro contexto, de um país irmão que é Cabo Verde. Portanto, vai tentar partilhar conosco a sua experiência em matéria da organização e realização das autarquias locais e, sobretudo, também neste ponto de divergência que tenta dividir opiniões no nosso contexto. Portanto, Dr. João Dono, penso, traga-nos a sua experiência sobre isso para levantar esse debate no sentido dos acadêmicos que estão aqui presentes e não só venham nos brindar com as suas inquietações. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Olha, primeiro quero dizer o seguinte. Há questões que estão acima de interesses partidários e discutir essa questão de autarquia com base em interesses políticos é claramente ir contra aquilo que são os interesses dos angolanos. Qualquer partido tem como objetivo atingir o poder. Isso é normal em todo o mundo. As autarquias, teoricamente, é um modelo que permite que quem está na oposição consiga chegar ao poder através de eleição do Presidente da Câmara. Isso acontece em todo o mundo. O que faz com que, naturalmente, em termos de lógica, quanto maior for o número de autarquias, maior é a hipótese de quem está no poder chegar à oposição. Portanto, isso é uma lógica básica da luta pelo poder. E o inverso é verdade. Quanto menos forem os municípios transformados em autarquia, mais hipótese tem quem está no poder de manter com todas as autarquias. Isso é uma regra que aplicaria em todos os países, não é uma regra que aplicaria só em Angola. Portanto, qualquer país seria o mesmo modelo. Ora, essa vantagem ou desvantagem de cada um dos modelos é problema dos partidos. Nós temos que analisar aquilo que é o melhor para o país. E o melhor para o país é, sem dúvida, seguir essa implementação gradual ou de uma forma faseada. Agora, se isso vai beneficiar o partido A ou B, é outra história, é uma pura coincidência das regras políticas. Portanto, não se deve pegar nisso para dizer não,
o partido A ou B queira colocar isso à força porque isso lhe interessa. Não, é apenas uma simples coincidência. E vejo que nós perdemos muito tempo em discutir quais são os municípios que devem ficar ou não com autarquias, quando isso é uma questão completamente, para mim, completamente básica e nem sequer devia ser motivo de discussão. A verdade é que o país não tem condições para transformar todos os municípios em autarquias. Isso é um dado adquirido. Como também Moçambique não tinha na altura, como Cabo Verde não teve quando iniciou em 92. Portanto, Cabo Verde iniciou com alguns municípios e agora tem 22. E como disse há bocado o colega Hermelindo, nesse momento coloca-se a questão se alguns municípios que, entretanto, transformarem em autarquia, não deveriam outra vez dar um passo atrás, porque realmente verificou-se que transformá-los em autarquia foi um grande erro. Para mim, a questão central, que as pessoas preferem fugir, porque é mais complicado de discutir, é em termos de funções. Neste momento, o poder está centralizado no Executivo. Com essa descentralização, haverá uma transferência também paulatina de poderes. O que é interessante saber é quais são os poderes que passarão, quais são as funções que passarão para as autarquias locais. Quais são as autarquias que terão mais funções? Porque a lei prevê, a proposta, prevê essa transferência de funções em duas vertentes. Ela é faseada em dois pontos de vista. É faseada no sentido de que, inicialmente, nem todas as funções serão transferidas para a autarquia, só algumas. E é faseada com um pormenor que nós ignoramos, que para mim é mais interessante, que é nem todos os municípios que vierem a ser autarquias terão as mesmas funções. Isto é, a transferência é faseada do Executivo para a autarquia, mas depois caberá o Executivo decidir quais são os municípios que vão ter um certo nível e qual é que terá um outro nível. O que quer dizer que, na prática, a autarquia de Lubango poderá ter mais funções ou mais autonomia do que a autarquia, vamos supor, de Moçambique. Isso sim, que é interessante discutir se ele é realmente, se não viola o princípio de igualdade. Mas nós temos uma outra questão interessante que é, a lei prevê claramente que as autarquias só terão as funções que estiveram fixadas na lei. Isto é, o princípio da tipicidade ou taxatividade, como diz a lei, ou ainda se deve chamar de número clausus. O que quer dizer que as funções que não aparecerem claramente, expressamente na lei, como sendo funções transferidas pela autarquia, continuarão a ser funções do Executivo. Essas questões, para mim, merecem muito mais atenção do que discutir aquilo que é, para mim, uma verdade de la polícia. Para mim é um facto que Angola não tem as condições neste momento, como nenhum outro país no mundo que fez esse processo, de implementar 100% de autarquia. O que eu acho que faz confusão é o nome que chamam as coisas, né? Chamam-se de gadolismo funcional e territorial, né? Ficou um nome tão bonito que leva a uma discussão, mas que no fundo, resumidamente, é tão simples quanto isso. Neste momento, o território é dominado 100% pelo poder central. Haverá uma divisão em que algumas zonas passarão a ser autarquia. Ora, esse processo será feito pouco a pouco. Começaram por aqueles que têm mais condições e depois começaram por aqueles que têm menos. As funções, neste momento, que têm que estar numa autarquia, estão também no Executivo. Ora, elas têm que ser transferidas. Mas serão transferidas de uma forma paulatina. Por que essa cautela? Ora, para quem nunca chegou ao poder e recebe o poder nas mãos, é complicado e é duvidoso que numa primeira fase ele terá sucesso.
em todos os países onde se implantou a autarquia local, ficou comprovado que o maior nível de corrupção encontra-se nas autarquias locais. Ficou comprovado que as pessoas que mais cometeram ilegalidades e que perderam funções foram os presidentes da Câmara. O que não quer dizer que isso vai acontecer aqui. Mas também não é verdade de pensar, não podemos estar seguros que o modelo de autarquia locais que nós queremos implementar será o melhor modelo na prática para Angola e para os angolanos. Portanto, isso são questões, sim, que eu acho que devemos debater e desligar um pouco desse dado, para mim já é um dado de grito, de implementação faseada em termos de território. Obrigado, Dr. João Dório. Na verdade, disse aqui a palavra-chave, reflexão. É daí onde nós vamos partir para pedir ao auditório que estão abertos agora o nosso debate para refletirmos sobre o ponto de vista da realização das autarquias locais. Portanto, a organização está aqui na sala, penso já pronta para poder acolher todas aquelas assinaturas dos nossos participantes nesse ato que queiram contribuir com o seu saber. Portanto, não só questionando, mas também vamos pedir que, eventualmente, tragam subsídios que venham enriquecer o nosso debate. Muito obrigado. Temos aqui alguns conceitos, já que estamos numa academia, sobre as eleições. Já cá foi dito pelo Dr. Luís Paulo, mas ao Dr. João Dório dirijo a seguinte questão. Dr. João Dório, faça-nos aqui uma diferença nos termos da realização, da organização e realização das autarquias locais. O que é isto o poder administrativo e o que é o poder local? Para tentarmos perceber. Ok. Nós sabemos que, desde Montesquieu, que nós temos o poder executivo, legislativo e o poder judicial. Sendo que o Estado angolano é um Estado unitário. Portanto, o Estado vai continuar a ser um só povo, uma só nação, de cabine oponente. Isso não vai alterar. E que a autonomia do poder local não significa e não tem nada a ver com a independência. Portanto, são conceitos completamente diferentes. Quando nós elegemos o Presidente da República, ele é, nos termos da Constituição, a entidade máxima do país. E ele é o principal responsável por tudo aquilo que acontece dentro do território nacional. E cabe a ele o poder de governar, o poder executivo, cabe a ele o poder de zelar pelos interesses de todos os angolanos. A forma de zelar por esses interesses, a forma como ele vai governar, é que tem vários modelos. Um modelo, que é aquele que existia até agora, é um modelo centralizado. Portanto, o que estamos a falar aqui é que não vai mudar a figura do Executivo, nem sequer vai mudar a forma do Estado. O Estado continua a ser o mesmo, um Estado democrático, um Estado laico, um Estado unitário. A forma de governar o país é que vai haver uma pequena diferença. Isto é, há um modelo centralizado em que o Executivo tem os seus ministros e tem os seus representantes na província, sendo que todos esses são eleitos, aliás, indicados por ele. Num modelo descentralizado, o Poder Executivo volta, após a sua eleição, ele volta a pedir ajuda do povo. Por isso que, regra geral, em todo o mundo, a eleição para a autarquia deve acontecer após a eleição para o Presidente da República. O que é que ele vem perguntar ao povo? Ele diz, olha, meus senhores, eu estou aqui na capital, eu não estou lá na tua rua, no teu município, na tua aldeia. Eu preciso de alguém que esteja lá para zelar pelos vossos interesses, mas, obviamente, mantendo sob a minha tutela, porque a responsabilidade máxima é minha. Ele tem duas formas de fazer isso. Uma forma é indicar alguém, como até então ele indicava um administrador. O modelo do poder local é mais democrático.
Porque o Presidente da República volta a chamar o povo para dizer: meus senhores, aí no vosso município, digam-me quem é a pessoa que será responsável para zelar pelos interesses que têm a ver com assuntos da vossa população. E aí criamos um poder local. Neste caso, um modelo de autarquia local, que é através dos municípios. Mas repara, porquê que continua a haver a tutela? Porque a responsabilidade é e continua a ser sempre do Presidente da República. A responsabilidade não se delega. Delega apenas funções. O que é que ele vai fazer? Entre as funções que ele tinha até agora, ele vai transferir algumas para o Presidente da autarquia local. Mas vai continuar a vigiar. Vai continuar a verificar se ele está a cumprir a lei. Vai continuar a verificar se ele está a zelar pelos interesses da população. É por isso que a lei prevê, como não deixar de ser, que o responsável, quem vai fiscalizar, quem exerce essa tutela, é o Presidente da República, que pode sim delegar um dos seus ministros, mas a tutela lhe pertence. Esse exemplo é para demonstrar que o modelo da autarquia local, que dá essa autonomia, não significa independência, não significa que o Presidente da autarquia vai fazer o que bem entender sem estar em conjugação com o Presidente da República. Neste momento, há dois pontos que aparecem na lei, na tutela, que têm levantado alguma divergência e, pessoalmente, tenho refletido sobre isso, se isso é ou não correto. São dois pontos. O primeiro ponto tem a ver com a aprovação do orçamento. Na aprovação do orçamento da autarquia local, haverá, no fim, uma retificação do Presidente da República. Isto é, ele vai depender dessa última palavra. Ao contrair empréstimos bancários, também será necessário a retificação do Presidente da República. Há quem considere que isso, a priori, vai significar uma interferência clara do Presidente da República, mas aparentemente eu acho que sim, mas não acho que seja. Sim. Desculpa por interromper, mas para dizer aqui à mesa que o debate já está aberto. Ok. Portanto, se um dos intervenientes aqui na mesa achar que podem intervir acerca da tutela administrativa, então o debate está aberto. Deixa-me então só concluir esse ponto. Referir que nós não podemos esquecer que estamos, e a lei diz claramente, estamos numa fase de experiência. As leis que vão ser agora aprovadas poderão vir a ser alteradas daqui a 5 a 10 anos, consoante se demonstrar. Por isso é que essas cautelas que estão tendo tido meramente a nível do orçamento, a nível de empréstimo bancário, visam sobretudo evitar que alguns autarcas possam vir fazer um uso abusivo do poder. Até porque muitos poderão não ter a tal formação necessária para exercer aquele cargo. Alguns poderão chegar da autarquia sem nunca ter exercido um cargo de tamanha relevância. Ora, como a responsabilidade máxima é do Presidente da República, ele deve acautelar-se que perante esses casos que poderão acontecer, ele não só tem o poder de, na hora de retificar o orçamento e os empréstimos, chamar a atenção, mas como, em último caso, havendo soluções, havendo casos no fundo, de abusos, ele poder retirar o Presidente do poder e exercer aquelas funções até a nova eleição. Para mim, isso é uma medida que leva a uma certa cautela. Vamos supor que nós tenhamos 55 autarquias. Imaginem que esses 55 eleitos venham ser todos pessoas não muito confiáveis e um pouco ligadas à corrupção. Será uma solução pior do que nós temos neste momento. Portanto, a descentralização, em qualquer modelo, a descentralização tem um perigo.
que é fazer com que a pessoa que eu estou a dar o poder exerça de uma forma indevida. E se nós repararmos mesmo dentro das organizações, às vezes, uma boa dose de corrupção está nas chefias intermédias, nem está em quem está lá em cima. O mesmo pode acontecer em relação às autarquias locais. Obrigado. Claro que eu não vou debater. Deixa-me voltar a ligar. Claro que eu não vou debater, porque não vou debater, pronto, vou no fundo fazer um complemento no âmbito daquilo que o Dr. João Dono estava a fazer referências. No âmbito, pronto, dentro da estratégia da governação autárquica, logicamente a administração indireta, o autarca tem aqui alguma autonomia, mas independentemente de existir o princípio da independência, logicamente que essa independência vai ser tutelada, ou seja, quem está a governar numa perspectiva central terá sempre alguma responsabilidade. A grande preocupação, e esta eu penso que é a preocupação de quase todos, tem exatamente a ver com os quadros ao nível das autarquias locais. Nós temos um quadro de assimetrias muito grande. A maior parte dos quadros estão centralizados, mesmo os municípios atuais, boa parte dos quadros licenciados e técnicos médios vêm das cidades capitais, vão lá trabalhar e no final do dia regressam. Por exemplo, se tivermos em conta que a base eleitoral, o ficheiro eleitoral de 2017, ser a base para a realização das eleições autárquicas, significa dizer que uma boa parte desses quadros não vão fazer parte do processo das autarquias ao nível desses municípios. Porque a ideia que se tem é que aqueles quadros licenciados e técnicos médicos estão lá, são de lá, quando na verdade não são, porque mesmo aqui na nossa instituição temos muitos estudantes que vêm do interior, ficam aqui durante o dia ou durante a noite e depois têm que regressar para trabalhar. A minha preocupação também está relacionada com o próprio financiamento das autarquias. Nós vamos partir para as autarquias num momento muito difícil. A maior parte das nossas empresas estão falidas, sejam elas públicas ou privadas. Muito recentemente ouvimos o anúncio do Banco de Poupança e Crédito que vai fechar algumas agências e, logicamente, que há municípios que não são rentáveis, por exemplo, municípios como os Gambos, municípios como o Chifindo, que não oferecem a rentabilidade necessária para os bancos poderem se manter. E nós sabemos que no âmbito da proposta de lei, os bancos são extremamente importantes, no sentido de estarem lá não só para facilitar a transação financeira, como também para proceder a alguns financiamentos. A maior parte das nossas instituições não tem uma contabilidade organizada, porque mesmo um dos grandes problemas que temos em Angola, muitos dos quadros, quando vão para a administração do Estado, mesmo a nível dos partidos políticos, vão mais por confiança política e não por competência técnica. Daí que, por exemplo, eu estava agora a ver o relatório da CNE. Nas eleições passadas, todos os partidos não conseguiram apresentar contas em dia, quer dizer, o dinheiro que receberam das eleições, todos os partidos, nenhum deles conseguiu apresentar contas em dias. Agora, por exemplo, já se prevê que se faça um novo financiamento aos partidos políticos, quando nas eleições passadas não conseguiram. A própria CNE também está cheia de dívidas, porque alguns serviços não foram pagos. Portanto, nós estamos a partir para um processo de eleições autárquicas com uma série de situações. Por isso é que eu estava a dizer, na primeira intervenção, estamos a perder muito tempo com a vertente do gradualismo e não gradualismo, quando existem aspectos muito importantes que devem ser discutidos no sentido de estarem conscientes o que é que realmente devem fazer. Por exemplo, a nível do equilíbrio das contas, encontramos debilidades muito grandes. Não temos a cultura de prestação de contas em todos os aspectos. Mesmo os próprios partidos políticos gerem bens que são públicos, que são nossos, mas que no fundo também não conseguem prestar contas. E a questão da tutela, que foi aqui apresentada pelo Dr. João Dono e questionada pelo Dr. Maciça,
essa também coloca em mim sempre uma preocupação. Quer dizer, o Estado vai prestar algum financiamento às autarquias, o Estado Central é que está a fazer a lei ou a proposta de lei das autarquias. Quer dizer, até que ponto o autarca terá a independência nos termos em que se pretende, quando estará condicionado em muitos movimentos financeiros e não só. E quando a maior parte dos indivíduos que vão para as autarquias, pronto, essa pelo menos é a minha visão, são pessoas pobres, né? E normalmente, do ponto de vista da ciência política, o que se defende é que não se deve dar o poder aos pobres, porque a primeira coisa que ele vai fazer é tentar encher a sua barriga, como é natural, depois pensar aos outros. Então são situações que temos que refletir. Claro, esta é a minha opinião. Obrigado. Obrigado, doutor Luís Paulo, com esta sua reflexão. Doutor Batista, gostaria, antes de passares para questões vindas da plateia, debitar o meu subsídio relativamente à tutela. Obrigado. A ideia como se fica, e gostaria já de pedir à plateia, e não só, dizer que esta matéria de autarquias, acabamos todos nós sendo leigos, com exceção provavelmente feita ao Dr. Rondon, que vem de uma realidade em que as próprias autarquias já são uma realidade factual. Nós angolanos é uma realidade que estamos ansiosos em mergulhar nela. O que existe nesta altura é uma proposta e todos os subsídios que forem sendo debitados são com base na própria Constituição e naquilo que fomos lendo de outras realidades, daí que provavelmente em algum momento possamos dizer alguma inverdade e que alguém tenha lido outra coisa, daí estaremos abertos para as correções que se oferecem. Relativamente à tutela, dizia eu que a ideia com que se fica numa primeira fase, quando se fala de autarquias, é de que, pelo facto do Presidente de Câmara, ou seja, os órgãos que vão compor a autarquia serem eleitos, existirá uma independência total. Em meu entender, é uma ideia errada. Porque se partirmos do princípio da tutela, que estamos aqui a tentar compreender, obviamente, para além dos órgãos eleitos localmente, a partir do Presidente de Câmara, passando pelos vereadores e todos aqueles que vão constituir a direção da autarquia, existirá ainda uma dependência sobre o poder central. Isto será feito na medida em que, aliás, será verificável na medida em que nem todas as autarquias não se vão autossustentar só com base na arrecadação local, vão depender também, ou vão ter um reforço, se assim posso chamar, vinda do próprio Orçamento Geral do Estado, que significa dizer que a partir deste princípio tem que haver um controle, tem que haver uma fiscalização esta que vem do órgão central, aquele que vai disponibilizar tais meios, e aí estaremos perante a tal tutela, que significa dizer que não haverá uma liberalização, não haverá um laissez-faire, se assim podemos dizer, por parte dos autarcas. E aqui ir de acordo com aquilo que disse o Dr. João Dono. Na experiência dele, em algumas realidades, o problema da corrupção, que nesta altura tem sido o grande cavalo de batalha para o Presidente da República de Angola em tentar combater, é um fenómeno que todos nós sabemos que vai fazendo morada, infelizmente, com alguns níveis elevadíssimos, pode vir a elevar-se com a implementação das autarquias, uma vez que temos esta vaga ideia de que as autarquias vão significar esta liberalização. Não é verdade? Em meu entender, o grande ganho que a implementação das autarquias vão trazer tem a ver com o princípio da descentralização. Porque a mim, e aliás as pessoas que me conhecem, em algumas lides sou conhecido pelo meu excessivo rigor crítico. A mim o que me chateia são situações que vou ouvindo, por exemplo, de existir um buraco em frente da casa do administrador e o administrador estar impedido de o tapar porque, segundo
as denominações técnicas é uma obra de subordinação central. Isto vai ser um dos grandes ganhos. A partir da implementação das autarquias, já não teremos provavelmente esse tipo de problemas, porque o autarca já terá liberdade de poder, dentro da sua autarquia, dentro dos poderes que lhe serão atribuídos, poder ter que resolver aquele problema, correndo o risco, não é verdade, de poder vir a ser destituído por aqueles que o elegeram, uma vez que não estará a corresponder àquelas que são as suas expectativas. Ok, obrigado, doutor Evelino, mas conforme já dissemos que o tema é reflexivo e como é acadêmico também, estamos numa academia em que todos devem participar, vamos tentar dar a possibilidade do nosso auditório também entrar nesse debate para trazer o seu saber. Daí que vamos convidar o Dr. Paulino Chipoque, que também se inscreveu para trazer em torno desse tema o seu saber. Tem a palavra do Dr. Paulino. A seguir, prepara-se o estudante do 4º ano do curso de Direito, Winder Gonçalves. Bom, permite-me que me apresente. De facto, eu sou Paulino Chipoque de Miguel, sou licenciado em Ensino de História, mestre em Teoria de Desenvolvimento Curricular, conferencista formado no Centro de Formação Política do ENCA lá em Luanda e pela Academia de Governação de Beijing, China, e também estou aqui na qualidade de segundo secretário provincial da JMPLA. Eu, em primeiro, quero colaborar com todos os intervenientes e dizer que este assunto devia ser mais das populações do que dos munícipes, por uma simples razão, é que a autarquia afeta diretamente as populações. E eu queria trazer aqui ao debate o que é que de facto vai mudar com as autarquias. O que é que muda com a autarquia? Eu penso que é aí onde devíamos centrar, de facto, o nosso discurso. Como dissemos, que a autarquia é uma forma de organização do poder local, e cujo princípio é a descentralização e a desconcentração financeira, administrativa e patrimonial. E então, como a autarquia, e é isso que precisamos que muitas pessoas entenderem, com a autarquia, se agora só temos um parlamento, com a autarquia, cá em Angola, poderemos ter de 18 a 162 parlamentos. Se agora, com a autarquia, só temos 220 deputados, mas com o poder central, com a autarquia, provavelmente poderemos ter, das minhas contas, poderemos ter entre 850 a 5.670 deputados. E fazendo as minhas contas, atualmente, com os deputados que existem, cada um desses deputados custa aos cofres do Estado cerca de 4 milhões de kwanzas. Quer dizer que com a autarquia nós podemos ter, o Estado poderia gastar mensalmente entre 3 bilhões a 22 bilhões de kwanza. Mês. Com a autarquia, os assuntos de equipamento rural, urbano, energia e água, transporte e comunicação, educação e ensino, patrimônio, cultura e ciência, lazer, desporto e turismo, saúde, a ação social, a habitação e tudo mais terão de ser resolvidos localmente. Com a autarquia, com a impressão da autarquia, os cidadãos vão pagar e vão pagar mais. Vão pagar pelo quê? Pela concessão da licença de loteamento, execução das obras, ocupação de via pública por motivo de obras e utilização pública, o aproveitamento dos bens e utilização pública,
pela prestação de serviço ao público por parte dos funcionários da autarquia, pela concessão de licença resultantes da ocupação e desocupação dos mercados e feiras. Vamos pagar pelo estacionamento de via pública, pela autorização para o emprego de meios de publicidade, vamos pagar pela utilização de qualquer instalação destinada ao conforto, pelo enterramento e todos os meios que podem existir num cemitério municipal. Com as autarquias, os munícipes passarão de consumidor para produtores, de passivo para ativos. Conclusão: a autarquia é boa, mas é cara. Ela é boa, mas é cara. A autarquia será funcional naquelas localidades em que os cidadãos estarão disponíveis a pagar para o seu próprio bem. Quantos de nós estamos disponíveis a pagar para o nosso próprio bem? Ou, melhor ainda, quantos de nós têm condições para pagar o seu próprio bem? Com a autarquia, o Estado tende a empregar menos e o privado a empregar mais. Logo, irá se pagar mais o trabalho que o emprego. Quantos de nós já deixou a cultura de emprego e ascendeu para a cultura de trabalho? Penso que são estas e outras questões que devíamos refletir antes mesmo de discutir se a implementação das autarquias serão de forma gradual ou de forma generalizada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cipoque. Tem a palavra o estudante do 4º ano, Gonçalves, por favor. Muito obrigado pela palavra que foi concedida. Sou o Iliana Gonçalves, estudante do 4º ano de Direito. E é de louvar esta temática que está sendo abordada aqui na nossa instituição. A minha questão, digo assim, porque tenho muito a perceber ainda acerca das autarquias locais. Falou-se aqui das autarquias, que os autarcas, ou seja, que o presidente da Câmara será nomeado pela população do município e não pelo governador central. Assim podemos dizer, em caso de exoneração, quem exonerará o presidente da Câmara? O governador ou o presidente da República? Esta é uma questão que eu tenho a colocar. A outra questão que foi abordada aqui, acerca de uma excessiva politização. O que quer dizer isso? Será que há um interesse partidário na celebração das autarquias locais? E, para ser breve, tenho também uma nova questão. Se cada município poderá escolher o presidente da Câmara do seu município, ou cada município, cada pessoa que mora num determinado município pode escolher o presidente da Câmara do seu município. Quanto a esse registro, será feito o novo registro que será feito. Cada município ou cada pessoa irá registrar-se no município em que vive ou pode se registrar em qualquer sítio do país. Estas são as minhas questões. Ok, obrigado, Violante. A mesa, as questões foram propostas, não sei qual é o modelo que podemos seguir. Talvez poderemos avançar, mas creio que depois os nossos convidados vão debater sobre as questões apresentadas. Para o Dr. Paulino Cipoque, agradecemos o seu contributo reflexivo que traz a este debate e pensamos que cada um de nós nos chamaste a atenção que devemos refletir. Afinal de contas, as autarquias não é apenas um ganho, mas é uma grande responsabilidade que vai pesar nos nossos bolsos. Eu também fiquei surpreso de tantas despesas que vou ter que ter
com a vida das autarquias. Terei muita saudade do meu querido administrador, doutor Barros, que nunca me cobrou nada até agora e continua vivendo na cidade de Luanda. Muito obrigado. Por isso, a seguir, está convidado a estudante Jacira, parece que é assim, né? Jachara, né? Jacira, né? Jaciara. Jaciara, aí, evidentemente. Manuel, faz favor, fica a palavra. Jaciara Manuel, venho pelo Conselho Provincial da Juventude. A minha primeira questão, quando falamos de autarquias locais, falamos de gradualismo geográfico e territorial. Eu quero saber qual é a diferença entre gradualismo funcional e gradualismo territorial. Bom, Sim. o estudante Armando dos Santos. Bom dia. Quero dirigir duas questões aqui ao painel. A primeira questão é a seguinte: a implementação gradual ou faseada do poder autárquico em municípios ou localidades pré-censurradas não irá provocar um êxito das populações, principalmente jovens, de uma localidade a outra, porque pressupõe-se a partir de que os municípios autarquizados poderão ter, entre aspas, melhores condições socioeconômicas. E a segunda questão é esta: já que fala-se muito que as informações políticas estão à dianteira da discussão da questão das autarquias, eu quis saber os candidatos que futuramente poderão concorrer às autarquias virão dos partidos políticos ou serão candidatos independentes. Esta é a minha duas questões. Ok. Agradecemos as intervenções e vou começar pela doutora Paulina, né? Não porque foi o primeiro, mas porque acho que alguns estudantes aqui tiveram em algumas palestras que eu dei aqui sobre isso, né? E nunca vi científico. E num desses eventos eu tinha dito algo do género: ouço todo mundo a falar de autarquia com grande empenho, mas ainda não ouvi ninguém a dizer quando é que vai custar ao bolso de cada angolano a implementação das autarquias locais. E essa realmente é uma questão determinante. E devia ter sido prévia, uma questão prévia à apresentação das próprias propostas. Porque o estudo da viabilidade económica da própria autarquia local, quanto é que isso vai custar ao orçamento do Estado, se o Estado tem as condições para isso, quando é que vai custar a cada um de nós, e se estamos dispostos a pagar esses impostos. E sempre dou o exemplo de uma pessoa que vive com os pais e de repente agora decide viver sozinho. Isto é, continuar a ter o apoio dos pais, mas terá que pagar as suas contas. Vai saber quando é que passa a custar um quilo de arroz, vai saber quando é que custa um quilo de fuga, vai passar a saber quando é que custa um quilo de carne, vai ter que procurar uma casa para arrendar, e isso não é barato. E pode chegar à conclusão que afinal ele vivia bem quando vivia com os pais e estava feliz e não sabia. Isso vai acontecer certamente em alguns dos municípios. Certamente nós teremos, após as eleições, porque já vi isso acontecer em outras paragens, nós teremos pessoas a dizer: olha, se nós soubéssemos, teríamos ficado como nós estávamos bem melhor. Isso tudo justifica a razão de fazer esse processo de uma forma faseada, começando por aquelas que têm realmente melhores condições. Falou-se há bocado que muitos bancos estavam a sair de alguns municípios porque não é rentável.
Mas a lei prevê que para ser uma autarquia tem que ter pelo menos uma agência bancária. Mas quem é que vai suportar esses bancos? Falou-se aqui também da questão dos quadros, que a maior parte dos municípios não tem quadros suficientes. Ok, se não há quadros suficientes, quem é que vai ser presidente da autarquia? Quem é que vai ser os deputados? Quantos carros vai ter que comprar o executivo? Mas quantos leques é que teremos que comprar para suportar as comunidades dos autarcas? Quantos de nós está disposto a haver mais 2% ou 5% do imposto em cima do seu salário ou em cima do seu rendimento? Quantos de nós também está disposto a trabalhar mais 1 ou 2 horas por mês, aliás, por dia, para ter mais rendimento? O modelo de autarquia local é um modelo, em teoria, é um modelo que dá maior desenvolvimento, teoricamente. Mas só é possível se cada um de nós fizer a sua parte. Isto é, ao pedirmos, olha, vamos tomar conta da nossa cidade, vamos tapar os nossos buracos, é verdade, sim. Agora, eu terei poder para tapar aquele buraco. Agora, resta saber se eu terei dinheiro para tapar aquele buraco. Porque eu tenho que ter rendimento. Isso complica as coisas. Alguém falou rapidamente aqui do êxodo rural. O êxodo rural é uma das consequências que aconteceu em todo o mundo com as autarquias. Nós temos países do mundo a pagarem pessoas para virem a certos sítios. Porquê? Com as autarquias, necessariamente o ser humano segue onde dá mais trabalho, onde dá mais condições. Logo, vai deixar alguns sítios. Imagina eu colocar um município como autarquia que não tem trabalho, não tem escola, não tem saúde. Quem vai ficar lá a viver? E quem está disposto a sair da cidade para ir para lá? Ninguém. Não haverá condições para isso. Vou pegar um pouco na questão dos candidatos, que é um perigo. A liberdade é uma coisa que se dá paulatinamente. Eu dou o exemplo da autarquia sempre com os pais e os filhos, porque tudo é feito de pessoas. A liberdade que eu dou à minha filha, que tem 6 anos, não é a mesma que tem uma que tinha 10, 20 ou mais idade. Nós estamos a iniciar esse processo. Não sabemos como é que será. A lei prevê que os partidos possam tentar candidatos, mas também pessoas independentes poderão candidatar. E essas pessoas independentes poderão estar a residir ou não naquela autarquia. Isto é, uma pessoa que está aqui no Lubango, mas que tem ligação com o Namibe, poderá candidatar em Moçambique. Ou ao contrário, uma pessoa que saiu de Lubango há muitos anos, que agora vive em Luanda, poderá candidatar-se. E o que revelaram os países que votaram esse modelo? A verdade é que o truque para ganhar a eleição em autarquias locais é simplesmente o poder financeiro. Tão simples quanto isso. Quem tiver mais dinheiro consegue a eleição. Porquê? O número de eleitor é mais reduzido. O contacto é muito pessoal. Isto é, eu tenho que andar bairro a bairro, casa a casa, para fazer a campanha. Mas olha, vote em mim. E quando eu for votar, e quando eu for lá, até porque faço-vos uma conferência, já fui candidato a uma autarquia, não ganhei porque não tinha dinheiro suficiente. Sabe o que acontecia quando eu ia à casa de cada um dos eleitores? O que é que me diziam? Todas só era simples. Olha, aqui a minha televisão aqui está com um problema. Aqui o sinal já terminou. Os filhos não sei o quê. Cada casa que vais vão-te apresentar 1001 problemas. E os acordos de votação são simples. Ok, aquilo são quantos? Somos 20. Tá bom. Toma aqui X. Garante-me a vossa votação. Ou então eliminar eleitores de concorrentes do adversário. Eu sei que há certos eleitores, por mais que eu pago, nunca vão votar em mim. O que é que eu faço? Olha, nesses dias tomam dinheiro, eu não quero que votem, eu quero que saiam da autarquia. Viajem, vão até Luanda. Isso
traz um perigo. Quem vai gastar milhares para chegar ao poder também tem que retirar aquilo que investiu. Vamos precisar a ter empresários, pessoas não com muita vocação política, mas a querer ser autarcas. Isso aconteceu em Cabo Verde, aconteceu em Portugal, aconteceu em vários países. O nível de corrupção na autarquia é muito superior ao nível de corrupção no poder central. E a autarquia pode não ser, como não funcionou bem em Moçambique também, pode não vir a funcionar bem se não tivermos muita cautela. E se cada um de nós não tiver a consciência de que o custo da autarquia vai sair do seu bolso. É a única forma. Por isso, creio que as questões que o Sr. Paulino levantou são questões que nós devemos pensar, refletir sobre ela. E a questão do gradualismo funcional ou territorial é claramente uma falsa questão. E vou tentar responder isso. A senhora, quem fez essa pergunta? Está certo? Fique de pé, por favor. Vou tentar explicar isso, não com linguagem de jurista ou de académico, porque às vezes tentamos responder uma pergunta e, em vez de responder, complicamos ainda mais as coisas com outros termos. Vou tentar, de uma forma simples, dizer isso. Neste momento, todo o território angolano, de Cabinda ao Cunene, é gerido diretamente sob o poder do Presidente da República. Okay? Ele é a pessoa que manda e que decide e que exerce essas funções em todo o país. E ele vai colocando nas províncias o seu representante. Coloca o seu governador, ele é que indica da sua confiança, e depois ele permite que o governador também nomeie um administrador. E cada um desses, tanto os ministros, como os governadores, como os administradores, podem hoje sentar na cadeira e amanhã serem exonerados. Livremente. Ele nem sequer tem que ter porquê. Simplesmente não te quer ponto final. Porque o poder é dele e só dele centralizado. Neste novo modelo, vai haver, em certas partes do território, ele vai partilhar o poder com o povo de novo. Vai dizer, povo, vocês deram um poder para governar, mas eu quero que naquele território aí, você ainda indique uma outra pessoa que eu vou coordenar, mas que vai exercer algumas funções diretamente, porque eu não consigo estar lá todos os dias. E você não consegue bater na minha porta. Então vou colocar alguém, mas não vou pôr eu. Vou dar-te a oportunidade de tu escolheres. Aqui está uma grande diferença. É o povo vai dizer quem vai ser o autarca. Mas, como ele terá que ter a sua casa, o seu espaço, as suas condições, eu não tenho condições de colocar isso em todo o país. Porque nem sequer tenho quadros suficientes. Então, em alguns territórios, eu continuo, enquanto Presidente da República, a governar diretamente. Noutros, vou deixar que o povo indique alguém. Isso é o chamado gradualismo territorial. Isto é, pegando o território de Angola, algumas partes vão ser autarquias, outras ainda não. Gradualismo porquê? Porque foi de uma forma gradual. Agora vou escolher 55, daqui a 5 anos escolho mais 10 e assim por diante. Em vez de ser todo o território, só algumas partes. Isso é territorismo territorial. Percebeu esta parte? Vamos para o turismo funcional. Neste momento, todas as funções que têm a ver com a vida do angolano, toda ela, desde a estrada, a escola, o buraco lá fora, é da competência do Presidente da República. Tudo. Ele vai delegando nos seus administradores, nos seus governadores, mas a função quem exerce é ele. Mesmo perante os ministros, ele nomeia, mas a função pertence-lhe. O que é que ele vai dizer? Olha, é muita função para uma pessoa.
eu, a partir de agora, vou ficar com aquelas que dizem respeito a todo o país. Mas onde for autarquia, algumas funções que eu até agora exercia, nomeadamente de cuidar da estrada, da escola, da saúde, das merendas, pertencem a mim, mas a partir de agora vão passar a pertencer aos presidentes da autarquia. Isto é, transfiro de mim para o presidente da autarquia. Mas, como estou a começar esse processo, estou ainda a testar se vai dar certo ou não, eu não vou dar aos presidentes da autarquia todas as competências. Vou dar aos poucos. Nesta primeira fase, vou deixar com algumas funções mais básicas, com saneamento, com escola, com a estrada. Depois, se eles realmente derem conta do recado, daqui a alguns anos, passo a transferir mais. Isso é o tal gradualismo funcional. Isto é, a transferência do poder do Presidente da República para a autarquia de uma forma faseada. E eles só vão poder exercer aquilo que expressamente eu lhes conferir. Isto é, se ele está em dúvida se é poder dele ou não, ele vai ver na lei. Ele vai ver na lei. Aqui na lei diz que eu posso agora tratar da estrada. Ótimo, eu posso. Se a população lhe faz uma pergunta que ele não encontra na lei que é dele, então continua como Presidente da República. Mas como eu estou a transferir, o poder é meu. Se ele violar a lei e não cumprir, eu tenho a hipótese ainda de retirá-lo do poder. Esta tutela vai permanecer. Temos, por exemplo, aqui a Associação dos Estudantes, que representa o quê? Representa os estudantes, correto? Mas quem representa a instituição de uma forma geral? É a direção? É a direção geral. Nós podemos decidir que algumas funções passem para a Associação de Estudantes. Isso é uma transferência de poder, de funções. É o tal gradualismo funcional. Eu posso permitir que algumas partes do Instituto, como o auditório, como a cantina, passem a ficar sob tutela da Associação de Estudantes. Isso seria um exemplo de gradualismo territorial. Um espaço que eu estou a ceder. No fundo, a questão não é tão complicada como às vezes se coloca. É só trocar palavras simples. Consigo perceber? Sim. Obrigado. Fico feliz. Tá bom? Não sei se há algum membro da mesa que queira também debater essa questão apresentada pelos estudantes Gonçalves e Ajassar. Gostaria era de dar também o meu contributo de uma forma mais simplista ainda, relativamente à questão apresentada pela Jaciara, que fundamentalmente no que diz respeito ao gradualismo funcional. Jaciara, o que é que vai acontecer? O que é que a lei diz? Nós poderemos ter dois autarcas, dois presidentes de câmaras de autarquias diferentes, mas que os dois não têm os mesmos poderes funcionais. Vamos imaginar que a Jaciara seja eleita presidente de Câmara da autarquia do Chipindo, onde se fala que existe ouro. É verdade? É um recurso natural que não deverá, a princípio, beneficiar só os munícipes ou os residentes naquela autarquia. Tem que beneficiar a generalidade do povo angolano. Tem que fazer parte de quê? Do Orçamento Geral do Estado, a arrecadação dos valores advindos da exploração do diamante tem que ir para o Orçamento Geral do Estado. Se o detentor do Poder Executivo achar que é uma matéria que deverá ter um segmento a nível central, ele pode dar todos os outros poderes ao Presidente da Câmara do Chipindo, mas relativamente à matéria relativa à exploração de diamantes no Chipindo, não o entrega. Quer dizer que o tal gradualismo funcional, ele tem algumas funções, mas nem todas. E o seu colega, por exemplo, do município da Jamba, não é verdade, onde também se explora minérios, ter competências para decidir relativamente à exploração do minério de ferro ou ouro que existe na Jamba.
é mais ou menos nesses termos. Quando se fala deste tal gradualismo funcional, significa dizer que o Presidente da Câmara tem poderes, mas não tem todos os poderes, o que não significa dizer que não poderá vir a tê-los na totalidade. Também queria dar aqui o meu subsídio. Relativamente aos aspectos apresentados pelo Dr. Chicote, que foram interessantes, pronto, são 220 deputados, provavelmente vamos ter probabilidade também de muitos não serem deputados, né? Já que nos 220 seria quase impossível. Então, um dos aspectos que vai mudar pode ser que seja esse. Mas a questão que me preocupa é a nível da competência. Na autarquia trabalha-se mais. Okay? Porque quando um indivíduo se torna independente, logicamente tem que trabalhar mais. O Dr. João Dom falava do pai e do filho. Nós, quando éramos crianças, queríamos que o pai trouxesse sempre pão e nos desse dinheiro. E a percepção que tínhamos dos nossos pais é que tinham sempre dinheiro, tinham possibilidade de nos dar tudo que a gente quisesse. Mas a partir do momento em que nos tornamos independentes, temos as nossas casas, sentimos que não é fácil levar pão todos os dias. Aliás, existem pais que resolvem chegar tarde para não serem incomodados pelos filhos, porque naquele dia ele não conseguiu nem sequer 100 kwanzas. Chegar tarde e sair cedo. 100 kwanzas. Então nós vamos ter esse problema da autarquia. O ruído vai aumentar, porque hoje o senhor administrador municipal e o governador têm alguma vantagem do ponto de vista da governação. Porque eles conseguem dizer que esta responsabilidade não é minha. Na autarquia isso não vai ser possível. Toda e qualquer reclamação vai ser atrás da casa e o autarca tem que resolver. E nós estamos a passar uma mensagem, alguém falou aqui da politização, estamos a passar uma mensagem à população que vai ser possível resolver tudo. Isso aqui é perigoso. O que vai acontecer depois de 1 ano ou 2, as pessoas vão sentir que as suas vidas não estão a mudar. Há uma história muito sagrada, né, ligada a Jesus Cristo, quando esteve cá na Terra. As pessoas pensavam que iam no céu já no dia seguinte. Jesus ressuscitava, fazia andar paralíticos. Ok? 3 anos depois, continuavam a ter muitos paralíticos. Então isso complicou, entre aspas, a vida de Jesus Cristo. Porque a mensagem que as pessoas receberam na altura era de que Jesus Cristo devia resolver todos os problemas. Há pessoas que já não queriam trabalhar, só queriam andar atrás dele. Então temos que ter aqui alguma atenção, todos os partidos políticos, fundamentalmente estes, porque esses são os principais atores. Okay? A nossa vida assenta na vida política e, sobretudo em Angola, na vida política partidária. Há aspectos que devem estar divididos, sim, mas há aspectos que vão ter que mesmo sentar, porque senão a população vai ficar desorientada. Trabalha-se mais, nós temos que ter líderes capazes nas autarquias, indivíduos cada vez mais comprometidos com o trabalho, okay? E com a causa da própria nação angolana. Vamos ter autarquias onde vão se realizar, tendo em conta o princípio gradual, que na minha opinião nem sequer é um princípio, okay? Está lá na Constituição apenas, é um ponto, nem sequer é um princípio. Okay? Porque a lei e a proposta de lei não consagra o gradualismo como princípio. Okay? Tem as suas competências e atribuições e pontos. O certo é que as autarquias vão ser feitas em todos os municípios, só que é de forma faseada. Talvez estão todos de acordo. Os outros municípios, alguém falou do êxodo. Há municípios que vão ter autarquias, sim, mas os outros não vão ficar para trás. Porque temos o princípio da desconcentração, que é, naqueles municípios onde não for possível realizar as autarquias já, o Estado Central vai ter a responsabilidade de potencializá-lo, para que depois de 5 anos, 10 ou 15, estejam em condições de entrar. Ninguém vai ficar para trás. Do ponto de vista prático, é assim que as coisas vão funcionar. Não há nenhum município que vai ficar atrás do ponto de vista da realização social e do ponto de vista da realização econômica. Exonerações ou não exonerações. Quem elege o autarca é o povo ou a população. Mas ele guia-se com a lei. Okay? Temos a lei, temos as leis ordinárias e a própria Constituição da República. Normalmente, as pessoas, no exercício das suas funções,
podem ser responsabilizadas em função dos erros que cometerem, ok? E podem ser destituídas, vai depender do erro que cometerem, por exemplo. Essa destituição pode ser, por exemplo, no âmbito da tutela, se ele estiver a fazer má gestão dos recursos que vêm da central, logicamente, a nível central haverá uma responsabilização. Agora, a lei vai dizer se este erro que ele cometeu pode levar à destituição ou não. Se bem que, na minha opinião, o maior problema vai ser com o povo. Porque nós temos aqui uma juventude, apesar de estar a se formar, mas que não lê bem as coisas e emociona-se com muita facilidade. E no dia seguinte vamos nos espantar, voltar já não está conosco. Né? Vamos ter que ter aqui uma polícia que funcione bem, atenção, porque o nível de expressão, de liberdade de expressão e manifestação poderá aumentar. Bom, o registro. Sim, esta é uma questão que está a ser discutida, já ouvi duas abordagens. A oposição, por exemplo, defende que se faça um novo registro. Ao fazer um novo registro, vamos ter o êxodo. A não ser que não se diga quais são os municípios já, mas se com antecedência se disser que o município do Lubango vai ter autarquia, logicamente a população de Caloquembe, de Caconda virão se registrar. Aliás, os partidos políticos podem fazer esse tipo de exercício, porque isso praticamente já se faz, sobretudo aqueles partidos que têm pouca mobilidade do ponto de vista de mobilização. Quando tem um comício, por exemplo, numa determinada localidade, e eles sabem que não são fortes lá, têm a tendência a transportar pessoas de um lado para o outro. Quem é que pode ser candidato? Todos nós podemos ser candidatos, atenção, né? Mas temos que ter dinheiro. O pobre não pode ser autárquico, sobretudo o presidente da autarquia. Ok? Pobre. E nós estamos numa situação muito delicada, né? Empresas falidas, e isso pode ser, até certo nível, perigoso. Os partidos políticos, aqui eu penso que pode ter uma palavra a dizer, do ponto de vista da ciência política, são os que estão minimamente estruturados e vocacionados para atingir o poder. Na minha opinião, nesta primeira fase, os candidatos provavelmente virão apenas dos partidos políticos, porque a sociedade civil, nós não temos uma sociedade civil organizada, infelizmente. Não tem meios, tanto do ponto de vista econômico, social, mesmo do ponto de vista da própria afirmação, sobretudo lá onde atuou. Por exemplo, na UILA nós não temos nenhuma organização da sociedade civil devidamente estruturada. Aquelas que vão aparecendo ou têm apoio do próprio Estado, no caso do governo, fica condicionado, e aqueles que não têm apoio do Estado têm um apoio aqui e acolá. E isso pode ser perigoso, por exemplo, no sentido de se transformar num altar. Agora, os partidos políticos nessa fase, eu penso que vão ter uma grande palavra a dizer. Obrigado, doutor Luís Paulo. Nós pensamos que uma questão de economia de tempo. Vamos pedir aos colegas que se inscreveram no sentido de analisarem-se aquelas questões que pretendem apresentar aqui a esta mesa já foram, digamos assim, suprimidas. Nós gostaríamos que fossem um bocado mais breves ou que também admitissem a sua desistência de apresentar questões. Por isso, vamos pedir ao Graça para preparar-se a apresentar a sua questão e, em seguida, o estudante Hilário. Hilário. Este é o Hilário. Hilário Bertão. Sim, mas acho que Ângelo Graça. Agora vai abrir no Graça. Primeiro vai abrir no Graça, depois no Hilário. Bem, muito obrigado pela oportunidade que foi me concedida. Em primeira instância, eu queria dizer que sem medo de dizer, nós os angolanos herdamos umas duas coisas no colono, que é a arrogância e a preguiça. Pelo qual, por isso que estamos aqui com medo de que se as autarquias se realizar, teremos que trabalhar muito. Eu penso que essa é a essência mesmo. Temos que trabalhar porque trabalhamos muito pouco. Agora, na condição das propostas a analisar, penso que não foram bem
não foram citadas aqui, eu tenho o prazer de citar. Temos os 5 propostas sobre as autarquias, que tem a primeira, a lei orgânica sobre as eleições autárquicas, a segunda, a lei da tutela administrativa sobre as autarquias locais, a terceira, a lei das atribuições e competência do Estado para as autarquias locais, a quarta, a lei das finanças locais e, por última, a lei sobre a institucionalização das autarquias locais. Agora, procedente à minha pergunta, se existe da seguinte maneira. Apesar do gradualismo, a implementação das mesmas autarquias, fala-se do gradualismo nas atribuições. Agora, linha A, qual é o motivo que leva ao gradualismo nas atribuições, como, por exemplo, a educação e a saúde, sendo as mesmas encontram-se no estado de debilidade na tutela do poder central? Esta é a primeira pergunta. A segunda, será que não é um erro dizer qualquer entidade angolana pode ser candidatar a qualquer município, mesmo não sendo município daquela comunidade? Ok, obrigado. Eu, Hilário, né? Muito obrigado pela palavra que me foi cedida. Eu sou Hilário Bertões Abacorim, como foi dito. E também o meu agradecimento é extensivo à mesa do presídio, pela maneira sábia como nos estão a transmitir esse tema que é novo na nossa realidade. E a pergunta que coloco é a seguinte: se só os munícipes poderão ser registrados para efeitos de eleições autárquicas, qual será o critério de identificação de quem é ou não munícipe? Porque, a meu ver, isso poderá movimentar muitas pessoas com tendências de ganhar eleições num determinado município. A segunda questão é: qual será a posição que as autoridades tradicionais, ou seja, qual será a posição das autoridades tradicionais face ao novo modelo de governo, que serão as autarquias locais? Obrigado. A seguir, o estudante Isaías. Muito obrigado. Portanto, dizer que toda a verdade que desconhece a contradição deixa, pois, de escapar a essência da realidade. Portanto, falando das autarquias, é importante aceitarmos que a razão que tem a capacidade de encontrar as várias evidências contraditórias tem de encontrar uma clara necessidade de racionalização por todos os angolanos. Portanto, eu vejo que o consenso é sempre bom. É importante que haja mais debate. Posso continuar? Minha voz está um pouco assim, ronca, depois também, então assim. Não, exatamente. Eu dizia que é importante que haja um debate. Porque sem debate a coisa fica um pouco assim deturpada. É preciso um consenso, porque o consenso é um sentido político por excelência. Ou seja, o consenso faz bem para todos os angolanos. O que eu vejo é que os nossos representantes, a quem nós conferimos a legitimidade de exercer o poder político, muitos estão confinados em Luanda, e cuja predominância tem contribuído no afastamento entre os eleitos e o eleitorado. O que acontece? Muitas vezes, aquilo que os deputados discutem, ou seja, aqueles que estão lá em cima, aquilo que eles discutem, não vai de encontro àquilo que as populações vivem. Daí que eu encorajo que haja mais debate. Por outra, também gostaria de falar do modelo de gradualismo. O modelo de implementação gradual das autarquias
é um modelo governamental e não responde necessariamente aos desafios da harmonização econômica e social do Estado. Por quê? Porque realmente nós sabemos que a descentralização, sendo um processo que a lei transmite os poderes de decisão até ali pertencente, que é na administração central, para os órgãos próprios, não é independente do Estado, nessa altura digo as autarquias, elas se apresentam de uma forma inevitável, também sob forma distinta que se sobrepõe, não só por razões de ordem política, mas também por razões de desenvolvimento econômico e social. Daí que era bom que, quando nós falamos das autarquias, não devíamos confundir, não é, as autarquias locais com a administração local. Esta parte que eu queria, portanto, levar aqui. Agora, outra questão é a questão ligada com a tutela administrativa. Muito em particular, eu gostaria de me referir que deveria haver é importante que falemos aqui da tutela legal. Temos ali a questão ligada com a tutela de mérito. A minha pergunta é, qualquer tutela de mérito do Estado sobre as autarquias locais não lesaria a autonomia local? Por que não, então, a tutela efetiva? Portanto, esta é a parte que gostaria de contribuir, porque nós estamos a ver que a forma como os nossos representantes estão a levar esse debate a uma posição de interesse em defesa de causa ideológica. Não deve ser assim. As pessoas devem ir até as áreas recônditas. Por exemplo, alguém falou aqui da jamba, muito gostei, para além do ferro que lá se explora, tem também a platina, o ouro, tem outros recursos minerais. Por que é só a Matala e o Lubango que, nessa altura, estão contemplados para se fazer autarquia, e outros municípios não? Não será que isso vai dar uma exclusão social? Não vai dar aquela coisa que se fala de que as pessoas ficam inibidas dos seus direitos? Eles participaram das eleições gerais. Pronto, eu penso que os nossos convidados já perceberam a sua. Já perceberam, né? Tem a palavra o colega Anacleto Daniel. Anacleto Daniel, faço terceiro ano. A minha questão é a seguinte. Acho que isso aqui acaba por não ser um debate, porque as ideias convergem bastante. Deveria ser mais divergente, porque está a ser mais como se fosse uma palestra. Acho que nós precisaríamos de um debate contraditório, porque as opiniões são as mesmas. Eu acho que isso já estamos cansados de estar a ouvir. E depois, para mim, na minha humilde opinião, o gradualismo só vai acrescer a assimetria no próprio país. Acho que é. Obrigado, Anacleto. Na verdade, nós dissemos aqui que o debate foi aberto para que as pessoas trouxessem a sua opinião contraditória. Os que estão a levantar perguntas são os mesmos, nós mesmos que estamos aqui dentro da sala. Mas obrigado pela chamada de atenção que deste. O que nós queríamos é que as pessoas trouxessem debates, conversando-se sobre aquilo que é o tema, o gradualismo. Mas o que nos parece é que estão a colocar perguntas para nós aqui que estamos nessa mesa respondermos. Mas obrigado pela chamada de atenção. Tem a palavra o José Jacob, por favor. Jacob Tovar. Estou ultrapassado. Obrigado pelo convite. Eu sou José Job, oficial das Forças Armadas Urbanas, já estou comando da região da Sul. Mas queria apenas dizer que a parte estou totalmente ultrapassado, queria referir-me ao certa partilharização do assunto, né? E que algumas forças que estão a levar a fasquia muito longe. Acho que as autarquias vão resolver tudo, mas no fundo depois poderemos cair em descrédito. Era só isso. Obrigado. Totalmente ultrapassado. Tatiana Suzano.
Tem a palavra. Agora o Jacob. Sim, agora sim. Tá bom. Estou ultrapassado em várias questões, porque repetiu-se muito várias coisas, o gradualismo, e já percebemos que o gradualismo será mais benéfico. E a minha questão vai se cingir no âmbito mais financeiro. Não haverá problemática entre o imposto principal e o imposto acessório? Estamos a falar das autarquias e o próprio Estado, imposto principal e o acessório. Não haverá uma problemática? Essa é a minha questão. Tem a palavra o Piazza do Amaral. Obrigado. Sou de opinião e continuo a defender o gradualismo. Se isso vai beneficiar alguns partidos, eu acho que não. Porque se tu, com a minoria, consegue ganhar na sua totalidade, acho que também com a minoria tu consegues. Então vamos tentar provar essa ideia, porque o gradualismo, faseadamente, vai beneficiar de algum partido. Eu acho que estamos errados, que até vai dar mais vantagem para a minoria. A minoria, em vez, porque nós temos visto nas eleições geral, tem sido muito difícil para ele. Já em faseado, eles terão que se concentrar mais as suas forças políticas em um determinado território. É mais vantajoso para eles. E agora aqui dizendo que verá nessa parte de eleições faseadas autárquicas, haverá aqueles municípios que se sentirão exclusivos e também que não vai ao invés de, vamos dizer assim, de haver rendimento, isso vai baixar o seu rendimento, eu acho que é mentira. Porque na nossa Constituição, no seu artigo 22, deixa eu só para encontrar, na nossa Constituição, no seu artigo 22, diz a solidariedade e a cooperação. Diz que com o incentivo do Estado, as autarquias locais devem promover a solidariedade entre si, entre funções das particularidades, em cada um, visando a redução das assimetrias locais e regionais e desenvolvimento nacional. E aqui também para dizer que as autarquias vai ser caro, vai ser sim, para nós vai ser. Tem passado uma publicidade na televisão, disse que viver bem é uma questão de estilo ou de escolha. Aqui quero dizer o seguinte, se nós queremos uma mulher bonita, temos que termos a noção que temos que gastar, porque não vamos ir conquistar uma mulher bonita com bolso furado. Nós queremos viver numa boa cidade, vamos ter que gastar sim. Essas taxas de pagamento, eu acho que para estacionar o meu carro não vou pagar 500 kwanza por dia. Eu acho que será 30 kwanza ou 50 kwanza ou 50. Mas para o meu carro estar bem estacionado. E temos visto que muitas das vezes temos estacionado torta direito porque não temos sítios em condições para podermos estacionar. Já com as autarquias, eu acho que irá melhorar o estacionamento, como outros exemplos que já aqui foram muito bem dados. E aqui ainda continuaria a dizer, não devemos ter o medo de dizer que não com as autarquias a vida vai estar mais cara. Eu acho que é isso que nós estamos aqui a dizer. O Sócrates dizia, o medo que muitas das vezes nós temos de sair para fora para ver a luz, desconhecemos a beleza que há do outro lado do mundo. Então vamos fazer o favor de tirarmos este pensamento de que as autarquias vai ser caro. E nós, aqui um colega já disse que somos muito preguiçosos, queremos viver bem, mas não gostamos de trabalhar. Então se nós queremos viver bem, caríssimos, devemos trabalhar e devemos ainda contribuir para mais melhor. Aqui ainda também gostaria de dar o meu contributo quanto à distribuição do próprio autárquico. A distribuição dele não é assim também porque o Poder Executivo decidiu vai retirá-lo a imunidade, ou a população não. Aqui ela diz na nossa Constituição, no seu artigo, quando a tutela administrativa, no seu artigo 3 e 4, a dissolução de órgãos autárquicos, ainda que resulte de eleições, pode ser por causa de ações
ou omissas, ilegais e graves. Só se a autárquica cometer graves erros, tanto faz a distribuição a partir do poder executivo como da própria população. Obrigado. É tudo. Ok, obrigado. Efigênia Marlene, tem a palavra. Em parte me sinto já ultrapassada em certas questões, mas tenho uma sugestão a deixar para a mesa, que é uma sugestão que me preocupa muito. A sugestão é a seguinte: eu concordo muito bem com o gradualismo geográfico, mas o problema que tenho encontrado é que a justificação que os nossos líderes têm nos dado é que motiva para outras interpretações de certo modo errado. Então, no entanto, acredito que a justificação seria de fato de que o processo autárquico no país é uma experiência nova e as experiências podem, de certo modo, dar certo como não. Logo devemos ter medo de falhar neste trabalho. Ao mesmo tempo, em todos os 165 municípios, devemos ter medo de falhar, conforme o nosso palestrante, o Dr. Luiz Paulo disse, é de muita responsabilidade. E eu acredito que quando se estiver a dar o debate, tem que se esclarecer mais na sociedade acerca do mesmo assunto. Obrigada. Obrigado. Pronto. O Moisés, né? Acho que não foi o Moisés, foi o Anacleto que disse que nós não estamos num debate. Estamos num debate, sim. E a sua intervenção vem contrariar o que você disse, que nós estamos num debate. Quando o debate tem esse tipo de características, ideias boas, não boas, estamos aqui, no fundo, a ter uma conversa. Agora, é normal que haja consenso, né? É normal que haja consenso neste ou naquele ponto de vista. Isso é perfeitamente compreensível. Agora, se não estás de acordo, também podes apresentar o teu ponto de vista. Isso é perfeitamente compreensível. A democracia é um exercício muito delicado, meus senhores. Essa coisa de liberdade de expressão, debates, as pessoas têm que estar preparadas moralmente, eticamente, até psicologicamente. Normalmente o debate há esse tipo de choques e ninguém deve ficar chateado ou triste, né? Tem que estar preparados para este embate. O peregrino, pronto, eu não vou responder como tal, apenas vou fazer algumas reflexões. Já estamos aqui num debate da questão do gradualismo, do que diz respeito às suas atribuições. No princípio da minha intervenção, eu fiz referências de que estamos a perder muito tempo, ok? Com a questão de gradualismo, não gradualismo. O mais importante, porque esta decisão, no fundo, já está tomada. De uma ou de outra forma, não temos outra, mesmo a oposição, eu não sei que estratégia que vai usar para contrariar isso. Em 2012, em 2010, quando se aprovou a Constituição, a oposição abandonou o Parlamento. Tinha muito tempo a discutir a questão do gradualismo. Então, há aspectos aqui que transcendem a nossa abordagem. Vamos cingir-nos naquilo que vai ser essencial para nós, que eventualmente vamos fazer parte deste jogo, seja como eleitores ou então como executores. Seria extrema prova. O Aurélio está embora? Não. Ah, é o debate, eu pensei que ela está chateada. Ok. Quem deve ser, a questão das escolas, nós temos muitos problemas dentro dos municípios, infelizmente. Quem estuda a cena política angolana sabe que nós que estamos no Lubamo, nascemos aqui, temos alguma vantagem, mas quem anda por esta Angola fora, temos problemas sérios. Por exemplo, a região do norte da Angola é uma das mais preocupantes. Quem conhece a Lunda Norte, fundamentalmente, e Malange, nós temos partes que só são territórios angolanos, é só território angolano no mapa, porque do ponto de vista prático não tem nada a ver com Angola. Temos aí uma imigração terrível que está totalmente instalada a fazermos uma eleição, ok? Autárquica, nos moldes em que nós queremos defender, na perspectiva de ser universal. Logicamente, algum aspecto deve ser clarificado. Eu conheço bem aquilo. Aqui na sala estão algumas pessoas que
conhecem aquela realidade também, é uma realidade extremamente preocupante. Quem deve ser candidato, os candidatos que vêm de fora, vamos ver o que é que a lei vai definir. Né? Pelas informações que tenho, você leu aí os princípios da lei proposta, provavelmente os presidentes virão de fora, provavelmente, mas o resto vai ser dali do município. Né? Vamos ver como é que isso vai ser cozinhado, porque também penso que há municípios que não estão lá muito... Ou quando eu disse que não tem quadros suficientes ou qualificados, não é muito bem a perspectiva de que não tem a pessoa que não saiba, porque a política é ciência. Né? E as pessoas têm que estar comprometidas com a política. Nós estamos aqui numa sala em que todos os estudantes foram convidados para estar e não vieram. Este dado é muito importante. Atenção. E hoje, do ponto de vista da própria ciência política também, a juventude interessa-se muito pouco com a política. Vocês querem mais é dinheiro. Muitos estão a lutar ou vão lutar para atingir um cargo, é mais por causa do dinheiro, não é porque querem governar como tal. Esta é a minha posição, a contrária também pode ser válida. O Hilário, por exemplo, falou da questão dos munícipes ou não munícipes, que registro ou não registro. Há duas discussões neste momento. A oposição, por exemplo, defende que se faça um novo registro. A resposta pode ser, ao fazermos um novo registro, se indicarmos primeiro os municípios onde vão se realizar eleições autárquicas, os demais munícipes de outros municípios como tal, vão fugir, aspas, para lá onde vai se realizar eleições autárquicas. A Matala e Lubango, eu nem sequer sabia que já estão selecionados. Por quê? Já estão selecionados? Não. A especulação. Ok. A especulação? Então, precisamos também ter atenção nesse aspecto. É? Essa é a posição de quem? É do Executivo? Aurélio, é a posição do Executivo? É mesmo do Executivo, claro, né? Acho que sabe. Nessa escola não devemos abordar, acho que não está bom. Não, mas nós, Aurélio, nós estamos aqui numa academia e nós temos que falar com verdade. E eu tenho alguma boa relação consigo. E eu não ficaria muito satisfeito em ouvir isso de si. Ok? Então, é oficial ou não é? Não é. Então não está correta a sua afirmação. Também é uma condição. É que penso que o Estado ou o governo não informa taxativamente. É por isso que existe muita especulação. Se o governo informasse do que se passa de toda forma, eu penso que não haveria mais essa especulação. Se é matar o Bango, ou vai ser o Panhama, ou o Xangongo, enfim. Não haveria. Então tem que haver mais informações sobre o assunto. Mas vocês estão a deduzir, é perfeitamente compreensível, né? Mas pronto, se vai ser ou não, mas eu pessoalmente não tenho essa informação. E aqui está o Stanislao, que é funcionário da administração municipal. Não sei se vai nos ajudar. Eu ignoro essa perspectiva. Não há nada avançado nisto. Ok. Estamos a falar de ciência, não podemos especular. Ok. Então, mas vocês os dois já entendem a vossa perspectiva. Vamos avançar. A questão do registro não registro. Quem vai determinar quais são os municípios que vão ser autarquias será a Assembleia Nacional. Nem sequer será o Executivo. Porque algumas matérias, pela importância que tem para o país, como é o caso de locais, só podem ser aprovadas, reguladas por lei da Assembleia. O que quer dizer que qualquer informação que saia até a aprovação da lei na Assembleia, ela é completamente sem qualquer validade. Pode ser que por coincidência venha a acontecer, mas só saberemos de facto quais são os municípios com a aprovação da lei. Mesmo as 5 propostas que referiu há pouco, qual é o seu nome? Peregrino. São, como diz a palavra, propostas. Isto é, quem vai aprovar essa lei são os deputados, não é o Executivo. O Executivo apenas está a propor. Esta é a proposta do Executivo. Como também podia ir uma proposta
de um outro partido. Como poder ir à proposta de um grupo de pessoas? A Constituição permite fazer isso. Só que quem teve a iniciativa foi o Executivo. Portanto, nós teremos que esperar para ver qual é a decisão da Assembleia Nacional e só aí saberemos quais são os municípios. O que nós temos neste momento na lei é a proposta de alguns critérios, quais são as condições mínimas que deve ter o município. É claro que esta questão, ainda que discutida na academia ou noutro sítio, no fundo, ela vai sempre virar para a questão política. O que está em causa é claramente a luta para alcançar e chegar ao presidente da autarquia. Obviamente que eu tenho certeza absoluta, não há ninguém, não há nenhum cidadão angolano ou alguém que conheça bem Angola, em pleno gozo das suas consciências, que dentro de si acha mesmo que Angola está em condições de ter todos os municípios como autarquia. Ninguém. Dentro de nós ninguém acha isso. Só que as nossas posições, aquilo que nós tivemos que nós às vezes, não é muitas vezes aquilo que nós achamos. É aquilo que é mais conveniente em cada momento. Obviamente, e analisando de uma forma muito fria politicamente, e até por não ser nacional e por não poder nem votar nem candidatar, tenho essa liberdade de analisar friamente e academicamente. Para quem está na oposição, vai sempre lhe interessar até o último momento dizer que quer ter a autarquia em todos os municípios, por uma razão de estratégia política. Mas claramente que para o país, sem dúvida, a única opção possível, sob pena de tudo ir para a água abaixo, é seguir um modelo de implementação gradual. Por que que, quando se discute essa questão, e às vezes se pensa, todo mundo que está lá é todo mundo talvez próximo do governo, e é por isso que esse debate pareceu esse consenso. Porque é simplesmente o mais óbvio, é simplesmente o único caminho. Discutir o contrário, pode discutir sim, numa outra perspectiva, visando outros interesses, mas seguramente que não seria o interesse do país. E eu tenho absolutamente certeza. Há dias uma pessoa perguntou-me e pediu-me alguns conselhos o que é que faria para candidatar para a autarquia. Sabem qual é o conselho que eu lhe dei? Se ele quer ser presidente da autarquia, o primeiro passo é não candidatar nesse primeiro mandato. Todo mundo que for, todo mundo não, a maioria das pessoas que foram eleitas nesse primeiro mandato não serão reeleitas no segundo. Sabem porquê? Porque está-se a criar uma falsa visão daquilo que é autarquia, como é algo que vem resolver os problemas do povo. Quando, nos primeiros anos, quem for autarca, o que vai ter mesmo é problemas atrás de problemas. Ele vai servir de cobaia, vai ter tantos problemas, tantas manifestações, todo mundo é chateado, vai entrar em stress, que na próxima eleição nem o seu partido vai indicar mais como um candidato. Vai desgastar completamente. Porque só durante os 5 anos é que teremos a noção clara, vivendo na prática, aquilo que é uma autarquia. Neste momento, são puras ilusões, puros sonhos, estamos todos a devagar que isso é uma maravilha. Não é, não será. E no primeiro ano, será realmente, quem for presidente da autarquia terá uma vida muito dura. Terá diariamente à sua porta pessoas a pedir para resolver o seu problema.
terá um conjunto de manifestações contra si, terá um conjunto de notícias contra si no Facebook. A sua imagem vai ficar completamente gasta. Não vai conseguir a sua reeleição. E só aí é que vamos perceber que realmente a autarquia é apenas um novo modelo. A autarquia não é solução de nada. É uma nova forma de trabalhar. É uma outra forma de governar. E só vai funcionar se nós trabalhamos, se soubermos governar como deve ser. Por si só, não há nenhuma lei, não há nenhuma decisão, não há nenhum modelo que resolve o problema de ninguém. A única forma das pessoas é com o trabalho. Esta é uma forma de trabalhar. Se soubermos adaptar essa nova forma de trabalhar, aí sim, podemos ir longe. Mas nós não podemos esquecer que nós elegemos um executivo para governar o país durante os próximos 5 anos. É este executivo que cabe governar o país até lá. Esse modelo que está a ser feito é apenas um modelo auxiliar só. Resolve alguns pequenos problemas, mas não muda substancialmente o modelo do país. Continuamos a ter um Presidente da República. É ele que cabe a responsabilidade de governar o país. E é normal que ele tenha essa cautela na transmissão desses poderes. E é normal que haja também a tutela de mérito. A tutela de mérito não viola o princípio da autonomia. Porque o que está-se a pensar é que a autonomia implica independência. Os recursos naturais que tem Lubango, os recursos naturais que estão aqui, não são só das pessoas que estão cá no Lubango, são de todos os angolanos. Cada angolano tem a liberdade, tem o direito de usufruir de qualquer pedaço do seu país, seja onde for que esteja. Não interessa se ele vive nesse ou naquele município. E é por essa razão lógica que qualquer angolano pode candidatar a presidente da autarquia de qualquer autarquia do seu país. Porque o país não vai ser dividido. O país continua uno. Qualquer angolano continua com os seus mesmos direitos. Se ele vive aqui no Lubango, mas o seu interesse é estar em Luanda e quer lá candidatar, tem o mesmo direito que o angolano que vive lá. Portanto, é importante ter em consideração que a autonomia não é independência. Que a figura máxima do país continua a ser o Presidente da República. Que o autarca terá algumas funções, aquelas que o Executivo decidir lhe conferir. Porque nós, quando elegemos os representantes do Parlamento, quando elegemos a República, é a ele que nós entregamos a governação do nosso país. E é ele que cabe decidir esse modelo de governação. E se falhar, a responsabilidade máxima de falharmos também vai ser dele. Portanto, nós estamos a discutir muita coisa que por vezes nada tem a ver com a autarquia. Acreditamos, e estou seguro, de que esse modelo bem trabalhado, bem executado, poderá ser o melhor modelo para o desenvolvimento de Angola. Há quem diga que Cabo Verde foi e é um bom exemplo. E eu digo sempre, Cabo Verde é um bom exemplo no seu contexto, mas Cabo Verde não é um bom exemplo para Angola. Porque é um lugar completamente diferente. Cabo Verde tem apenas 500 mil habitantes a residir dentro do país. Ora, é tão fácil governar 500 mil habitantes. Imagina se eu dividir 500 mil habitantes por 22 mil municípios. Dá quanto lugar município? É um número significativo. É claro que não há como falhar. Porque são menos pessoas implica menos problema. Quanto mais pessoas, mais problemas, mais rendimento, mais gastos, mais problema. É claro que não se pode pensar que Angola deveria seguir o modelo Cabo Verde. Não tem nada a ver. A hipótese que Cabo Verde teve de dar certo foi normal. Porque quanto menos pessoas, menos problemas. A hipótese que Angola tem desse modelo dar errado é altíssima.
Eu diria acima dos 50%. Claramente. Porquê? Porque governa-se o povo, a autarquia é para o povo. Se queres perguntar se o modelo vai dar certo, é simples. Basta perguntar: o povo está preparado para esse modelo? Se o povo está preparado, vai dar certo. Se o povo não está preparado, não vai dar certo. Porque a autarquia não será para o papel, será para as pessoas. E só as pessoas conseguem mostrar que foi um mau modelo. E claramente, quanto maior for o número de autarquias funcionárias nessa fase, maior é o risco disso não dar certo. Eu diria, a minha opinião pessoal é que nesta fase só deveria ser a autarquia os municípios sede. Esta é a minha convicção. Não ir apenas o Lubango, não ir apenas Moçambique. Passar fora disso é correr um risco completamente disso dar completamente errado. E aumentar os problemas do país. Isto é, daqui a 5 anos podemos estar a discutir os problemas que se criou em vez de encontrar as soluções. Essa era a minha breve contribuição sobre esse nosso debate. Aproveito agora, na condição de diretor-geral para a área científica, de agradecer outra vez os presentes, em especial os convidados que estiveram aqui conosco, agradecer as intervenções. Nem sempre estamos de acordo, e é bom que nós sejamos, e é nessa diferença de ideias que conseguimos tirar algo de bom. Eu, pessoalmente, sempre que tiver a oportunidade de participar num debate, numa conferência, num workshop sobre esse tema, faço sempre questão de estar presente, porque é um tema em que nós temos sempre alguma coisa a aprender. Às vezes ouvimos algo, mesmo aquele algo que parece completamente absurdo, mas leva-nos a refletir que realmente o tema é sensível, a expectativa é grande, e só daqui a alguns anos poderemos chegar à conclusão de que se valeu a pena ou não. Da nossa parte, enquanto instituição, continuaremos a promover ao longo dos próximos tempos, dos próximos anos, debates sobre esse tema, e esperamos que os nossos estudantes possam continuar a participar, a estar presente, a mostrar o vosso ponto de vista, porque achamos que esse é o único caminho para conseguirmos evitar que isso venha a ser um fracasso. E eu, pessoalmente, como já disse, acho que o risco é enorme. Mais uma vez, obrigado a todos. Acabamos por prolongar muito, mas acho que valeu a pena. Um bom almoço a todos e até a próxima. Muito obrigado.